Boa noite a todos e Jesus nos abençoe. Naturalmente, que essa questão do perdão, para muitas pessoas, é realmente muito difícil. Pois que já ouvi alguém me dizer, eu não perdoo nunca, eu não quero saber, jamais vou perdoar. Alguém ainda diz assim, perdoar uma vez, vai lá que seja. Mas eu recordo Jesus, quando Pedro, também pensando nessas questões, sabendo que realmente é difícil a questão do perdão, ele perguntou a Jesus, mestre, até quantas vezes devemos perdoar? Até 7 vezes? Um número cabalístico, né? O 7. Até 7 vezes, imaginando ele, e 7 vezes era o suficiente. Jesus então respondeu, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. 70 vezes 7 vezes são 490 vezes. E eu me lembro de uma história que Raul Teixeira contou de uma senhora que foi a Chico Xavier, e queria que Chico desse uma solução para o problema dela. Ela queria se separar do marido e achava que Chico podia dizer a palavra certa para ela. E Chico conversou com ela e tudo, e lembrou dessa questão, né, do perdão e tudo, mas eu já perdoei, Chico. Mas Jesus recomendou perdoar até 70 vezes 7 vezes. Ela foi lá, sentou, ficou quietinha no canto, pensativa, e Chico atendendo a todos ali. Até que finalmente ela se levantou, se aproximou de Chico e falou, Chico, eu sabia que você ia me dar a solução certa. E já ia embora, Chico segurou no braço dela, vem cá, minha filha, que solução é essa que você... Qual a sua decisão, afinal de contas? Eu decidi que eu vou me separar. Mas eu não disse isso, meu filho. Disse, você não disse que Jesus falou que era para perdoar até 70 vezes 7 vezes? Eu fiz as contas, dá 490 vezes. Eu já perdoei de 490 vezes. Então, estou livre. Aí Chico, não, minha filha, não é assim. São 70 vezes 7 vezes cada erro. Então, eu falo, então estou perdido para o resto da vida e mais algumas reencarnações. Mas não é essa a realidade? A gente não vivencia a experiência aqui, leva para o mundo espiritual, retorna muitas vezes até alcançar o objetivo. Então, nós sabemos que estamos aqui nesse processo de crescimento, buscando o nosso aprimoramento, e sabemos também que buscamos, de alguma forma, uma certa paz, viver em harmonia, viver em equilíbrio. Quando se fala em perdão, pensa-se naturalmente na questão do perdão mais próximo. Alguém me fez um mal e eu vou perdoá-lo. Ou eu fiz um mal a alguém e eu vou perdoá-lo. Mas a questão do perdão é muito ampla, porque quantas coisas acontecem que nos afetam e as outras pessoas que estão cometendo esses desatinos não se dão conta que nos afetam. Nós estamos, nesse momento, vivendo aí guerras, violência para toda parte, e nós não nos damos conta de que, embora esteja lá do outro lado, bem distante, nos afeta aqui. Nos incomoda, as crianças que têm a oportunidade de ver isso ficam preocupadas, ansiosas, temerosas, e nós precisamos também, mesmo que a distância, perdoar aqueles irmãos que agem dessa forma, por mais que o nosso coração se posicione para um lado ou para o outro, achando que o lado A está certo, o lado B que está correto. Na realidade, na nossa visão, todos estão errados, porque guerra não resolve o problema, amplia qualquer tipo de problema. Assim como qualquer tipo de problema que nós vivenciamos, se nós mantivermos o pensamento voltado para o problema, nós vamos adoecer. Nós vamos ficar numa condição de muito sofrimento desnecessário. Alguém me prejudicou. E eu vou ficar aqui matutando. A pessoa já até esqueceu. Foi até embora da cidade, foi morar em outro lugar, nem lembra mais da gente. E estamos nós lá com aquilo na cabeça, focalizando aquilo naquele sofrimento. Perdoar é libertar-se. É libertar-se desse peso que cai sobre os nossos ombros e nos acompanha para onde nós vamos. Então, quando nós pedimos perdão, ou quando nós pedimos desculpa, nós
queremos dizer, tirar ou tirar a nossa culpa. Por que nós pedimos para tirar a nossa culpa? Porque nós reconhecemos que cometemos algum ato equivocado, fizemos um mal a alguém, prejudicamos a sua condição e afetamos psicologicamente, magoamos, ofendemos. Tudo isso é motivo suficiente para pedirmos perdão, pedirmos desculpa. À medida que a gente vai caminhando, a gente vai descobrindo mais coisas, mais possibilidades de vida. Nós, espíritas, já temos a convicção de que somos imortais e que estamos reencarnando para o nosso progresso. Nós reencarnamos, nós estamos no mundo espiritual, aprendendo, estudando, nos preparando para vir à Terra, colocar em prática aquilo que nós aprendemos. É motivo suficiente para o nosso crescimento, para o nosso avanço moral e intelectual. Então, reencarnamos e enfrentamos as barreiras, os bloqueios, enfrentamos os obstáculos, e vamos sofrendo, mas, ao mesmo tempo, vamos aprendendo. Já temos uma noção mais ou menos clara de como se dá isso. Suponhamos que estejamos ao pé, ou que estamos ao pé de uma montanha muito alta, e que precisamos, para alcançarmos a plenitude, para vivenciarmos essa plenitude de paz, de harmonia, de amor, aquilo que nós ansiamos, esse mundo de felicidade que Jesus disse que não é ainda aqui, mas certamente no alto dessa montanha nós encontraremos. E caminhamos todos com esse projeto, com essa proposta de subirmos, de alcançarmos esse estágio, essa condição. Vamos avançando. Mas é muito difícil, especialmente no princípio, que não tendo os conhecimentos necessários, nós vamos encontrar obstáculo e teremos dificuldade de raciocinar, de trabalhar esses obstáculos para superá-los com inteligência. Mas, com muito esforço, com muito sacrifício, nós vamos descobrindo possibilidades, vamos lutando, vamos trabalhando em função disso e vamos superando aquelas barreiras. As barreiras iniciais, logo em seguida vem outros obstáculos, outras barreiras, mas à medida que nós já aprendemos uma parte aqui a lidar com aquela primeira parte mais difícil, nós encontramos no outro patamar outros obstáculos diferentes, mas aquela base ali já nos ajuda. E nós vamos identificando possibilidades, e nós vamos crescendo, vamos avançando. Isso para todos nós que estamos reencarnados aqui no planeta Terra, todos nós estamos subindo nessa montanha. Claro, nós estamos ainda bem lá embaixo, porque já passamos de um estágio, né, um estágio primitivo, aquele estágio da infância espiritual, quando acabei de citar, não temos ainda o discernimento, a inteligência suficiente para ultrapassar determinados obstáculos, determinadas barreiras. Mas já subimos um pouquinho. A montanha é alta, porque para se atingir essa plenitude são necessários muito tempo, muitos séculos, muitos milênios, avançando, progredindo. Aí podemos analisar, olhar para frente e pensar, meu Deus do céu, mas que distância tremenda. Não vou chegar nunca, muitas vezes pode passar na mente o desejo de desistir. Vou parar por aqui, não quero mais saber disso. Mas se olharmos para trás, o quanto que nós andamos, mesmo sendo ainda um pequeno trecho dessa montanha, nós vamos entender que já subimos bastante. Olha só o mundo primitivo e olha como nós estamos. O homem hoje já consegue sair da Terra, já consegue estudar o espaço, já consegue avançar, progredir, a tecnologia, a ciência médica, descobrindo remédios, trabalhando nesse sentido. Durante essa nossa trajetória, nós vamos encontrar alguns oásis, alguns pontos que nos causam prazer. E esses pontos nos atraem. Nós, estando nesses pontos, sentimos o desejo de permanecer ali. E nesse afã de permanecer ali, nós queremos estar
sozinhos. Nossa família, aqueles mais próximos, é nosso. Cheguei aqui nesse oásis, esse oásis é meu. Chega um outro cidadão, uma outra família, alguém também querendo usufruir daquele bem. Não. O cidadão, muitas vezes, chega a fazer um cercadinho, começar a cobrar, como acontece hoje em dia, né? Isso aqui é meu, me pertence. Começa a criar inimizades. Nessas inimizades, vem as ofensas, vem as agressões, porque a outra parte também deseja, quer usufruir daquilo e não está podendo. Então, vem a irritação, vem a mágoa, vem o ódio, vem a perseguição e, às vezes, até o crime, por causa dessa situação. E, naturalmente, quando ele descobre que está equivocado, que agiu mal, ele pede perdão, ou pelo menos deseja pedir perdão. Quem de nós nunca pediu perdão? Quem de nós nunca pediu desculpa, ou pelo menos nunca pensou em pedir? Né? Sinal de que nós compreendemos que naquele estágio, naquele ato que nós cometemos, nós prejudicamos alguém. Então, para alívio da nossa consciência, nós pedimos perdão, pedimos desculpa. Tirar a culpa que há em mim, para poder seguir adiante. Então, aquele momento ali de alegria, de prazer, naquele estágio, nós muitas vezes desejamos ficar por ali. Tá bom, isso aqui para mim é o paraíso. Eu não quero saber mais de plenitude, eu não quero seguir, para mim está ótimo. Eu quero ficar por aqui. Mas é como numa escola. As crianças que vão estudando, vão passando de série, mas aquele outro que para ele é suficiente estar fazendo parte do grupo, estar na escola, mas não se preocupa em estudar, não tem interesse em avançar. O tempo passa, os seus amigos cresceram e foram adiante. E ao lado deles estão aquelas outras crianças que estão vindo. Então ele começa a sentir vergonha de estar ele, grandão, daquele tamanho, cresceu, mas não sabe nada, não avançou. Então, de novo, ele pensa na possibilidade de correr, de subir, de ir mais adiante. E assim, ele opta por abandonar aquele oásis que lhe causa prazer. Afinal de contas, o oásis lembra um deserto. E viver no deserto, mesmo no oásis, não é bom. Momentaneamente é bom, é agradável, mas não é bom. Não traz a felicidade plena. Então, é necessário avançar. Só que nesse avançar, ele continua a descobrir novos oásis, novos postos, novos prazeres. E são esses prazeres que muitas vezes geram as desavenças, geram a violência, a agressividade, e vamos cometendo os delitos aqui e ali, carecendo do perdão. Como é bom quando pedimos um perdão a alguém e essa pessoa nos perdoa, porque reconhece em nós o desejo sincero de perdão. Quando nós, muitas vezes, a pessoa pede o perdão da boca para fora, por interesse, porque sabe que amanhã depois ele pode precisar daquela pessoa, melhor eu ficar bem com ele aqui agora, para amanhã, quando eu precisar. Mas acontece que muitas vezes a pessoa pede um perdão ali, daqui a pouco volta a pedir perdão por outra coisa, repete o mesmo erro, não tem aquela mesma visão, não tem aquela mesma visão de conscientização. E ele sabe que o melhor caminho é ele ser perdoado, mas não repetir o erro. Quando perguntado aos benfeitores se Deus perdoa sempre a, a todos aqueles que pedem perdão, que clamam por perdão, Deus sabe de tudo. E sabe quando a pessoa realmente está conscientizada. Então, que verdadeiramente pode decretar ou determinar o perdão é a mudança de conduta. Não adianta você pedir perdão e continuar fazendo a mesma coisa, seguindo o mesmo caminho equivocado, fazendo mal, cometendo os mesmos erros. Aquilo tudo está sendo imantado em você. Você vai permanecer naquele estágio ali, sofrendo equivocadamente.
Assim, quando nós perdoamos também indefinidamente, uma pessoa pede perdão com frequência, está sempre ali rogando, me perdoa e tal. Se a gente acostuma, aquilo pode nos fazer mal, é perigoso para nós. Há que se ter um fim. A pessoa pede perdão, não está perdoado. Mas se a pessoa insiste naquilo e continua cometendo o mesmo erro, o que vai acontecer? A partir do momento que eu fico sofrendo as ofensas, as humilhações, a maldade, a perseguição de alguém, mesmo que eu fique perdoando, mas intimamente eu estou mal. E aquilo, mal comigo mesmo, eu exteriorizo e acaba afetando as pessoas que estão em meu entorno. Acabo eu carecendo de pedir perdão, de rogar a alguém que nos perdoe. Ah, não estava bem, minha cabeça não estava boa, não estava com, não estava tranquilo, cheio de problemas na cabeça. E às vezes o problema é justamente alguém que persegue, que humilha, que maltrata, que ofende, que magoa, e faz com que a pessoa passe por esse processo. Então, o perdão é muito valioso porque liberta a pessoa que pediu perdão. Então, perdoar, nós precisamos, primeiro de tudo, reconhecer que o outro está na mesma condição que nós. Aquele grupo que caminha lado a lado, subindo a montanha, eu sei que o outro está com as mesmas dificuldades que eu, embora com obstáculos diferentes, mas a mesma condição. Nós somos iguais. Nós não temos nada de diferente. Aquilo que eu estou aprendendo, ele está aprendendo. Então, se eu erro, reconheço o meu erro, é sinal de que eu dei um passo à frente, eu evoluí. E se eu reconheço o meu erro, eu preciso também reconhecer que o outro errou nem sempre por mal, errou por ignorância. Às vezes, até mesmo no mal, quando a pessoa age mal, persegue, maltrata, faz alguma coisa grave, se ele fez, foi por ignorância. Se ele soubesse a realidade, ele não faria o que fez. Pensaria diferente, tomaria uma outra atitude, teria uma outra postura. Então, na verdade, nós, quando magoamos alguém, quando prejudicamos alguém, é a nós mesmos que nós estamos ferindo. Nós não ferimos a ninguém, porque fica aquela marca. A pessoa vai embora, esqueceu e você está ali, meu Deus, para que eu fui fazer isso? Quantas vezes, aqui no centro mesmo, já deve ter aparecido alguém com uma espécie de complexo de culpa, sentimento de culpa, pedindo uma ajuda. E nós vemos, por exemplo, quando uma pessoa frequenta a igreja católica, vai à igreja, vai à missa, e com peso na consciência de algo que cometeu, vai lá se confessar junto ao padre. E o padre recomenda a ele, após a sua confissão, vá lá, diante do altar, faça lá 10 Padre Nosso, 10 Ave Maria. É uma espécie de alívio. Um alívio para a consciência, ele está conversando com a sua própria consciência. O padre é uma referência. Assim como se vier aqui alguém conversar com qualquer um dos irmãos aqui presentes, nós seremos para ele uma referência. Eu preciso conversar, ter uma noção. Certamente ele já sabe, ele tem a convicção que eu, por isso que ele procura. Então, vai na igreja, pede lá o socorro, pede ajuda, o padre bondosamente conversa, orienta, vai, meu filho, não peque mais. Como dizia Jesus, quando curava algum enfermo, cego, paralítico, leproso, dizia, vá, não peques mais para que não te aconteça coisa pior. O que Jesus queria dizer com isso? Você está vivendo essa experiência dolorosa porque você errou, cometeu algum crime. Então, não erre mais. Não cometa mais esse erro, porque senão a situação pode piorar ainda mais. No entanto, existem algumas pessoas que vão à missa, tem lá, essa semana eu fiz muita besteira, cometi um monte de erro, aí vai lá perante o padre e confessa,
pai, eu fiz isso, fiz aquilo e tal. O padre recomenda lá as orações. Ele vai lá, faz e vai para casa. Ah, graças a Deus por isso, já posso cometer tudo. E volta para cometer. Essa semana eu já estou livre, estou zerado. Mas não é assim que funciona. É necessário mudar de conduta conforme está dito aqui, conforme está dito na obra, né? Se não mudar de conduta, de postura, não há perdão. Porque nós, se estamos nesse processo de crescimento, se estamos em marcha evolutiva, eu preciso me modificar, que é para isso que eu estou aqui. É para isso que eu estou reencarnado. Eu não reencarnei para passear, para curtir a vida, para usufruir dos prazeres. Aliás, quando nós desejamos, né, a mudança, a modificação, é necessário um esforço continuado, perseverança, para vencer as limitações, para vencer as fraquezas. É preciso lutar, é preciso caminhar, é preciso compreender os desígnios do alto, trabalhar pelo nosso progresso. Para isso que estamos aqui reencarnados. E existem situações onde o espírito leva para após a reencarnação aquele sofrimento, aquela marca, aquela mágoa, ou se está ofendido, ou se foi ele que ofendeu. Está marcado e leva o sofrimento daquela reencarnação e como consequência para o futuro. Muitas vezes gerando aí uma obsessão, uma outra reencarnação. Haroldo Dutra contou uma história. Ele extraiu do livro Ação e Reação, de André Luiz. O espírito Silas dialogava com André Luiz e falou para ele que ele estava há 20 anos tentando reencarnar e não conseguia. Ele era já um espírito adiantado ali no nosso lar, com trabalhos já desenvolvidos. E André Luiz quis saber o porquê. Ele disse que na última reencarnação ele havia vivido, o pai dele era um advogado muito bem preparado, um advogado com muito sucesso na sua carreira, então tinha muitos recursos, tinha um grande patrimônio. A mãe dele era uma bondosa mulher, dona de casa, e ele, apesar de formado, optou por ser solteirão e não trabalhar, porque tinha tudo. Então ele não quis assumir compromisso com ninguém e também não trabalhava. A expectativa dele é de que quando os pais viessem desencarnar, ele usufruísse da herança. A vida dele estava tranquila, aposentadoria certa. A mãe dele veio a desencarnar. Ele começou a demonstrar esse interesse e o pai chegou a ficar preocupado, percebendo aquela situação. Mas ele ali, naquela ânsia, certamente esperando que o pai também viesse a desencarnar. O pai estava com 65 anos de idade. Casou-se com uma menina de 32. Para a preocupação dele. Meu Deus, e agora? Vou ter que dividir a herança com mais essa pessoa. Uma moça de 32 anos. A tendência é que vivesse bastante. Então, o que ele fez? Matou a madrasta envenenada. Para poder ficar com toda a herança e não ter que repartir com ninguém. Não ter que repartir com ela. No mundo espiritual, veio o arrependimento. E o desejo de recomeçar, de reencarnar e de se redimir perante ela. Ele queria cumprir uma jornada próxima a ela, de maneira que tudo fluísse bem e que ela o perdoasse. Tudo certo. A mãe dele aceitou, via ajudá-lo. O pai dele concordou, está próximo, ajudando também. Mas e a moça? Onde ela estava? Ele não sabia.
20 anos procurando, não encontrava. Não encontrava, moça. André Luiz então perguntou a ele assim, mas e os guias? E os espíritos que cuidam de você, da sua trajetória, não sabe onde ela está? Sabe, mas não me dizem. Porque para eles está no meu programa passar por esse processo. A busca faz parte do meu crescimento. Então, às vezes, um pequeno deslize pode levar a pessoa a um sofrimento muito grande. E ele próprio chegou a afirmar que ele vivia ansioso pela oportunidade de reencarnar, porque ele queria crescer, queria subir. É alguém que estava lá no oásis, queria sair do oásis, mas ele precisava da companhia de alguém. E esse alguém não comparecia, não se manifestava, não se apresentava para ele, certamente por mágoa, que afinal de contas foi assassinada por ele. O ódio, aquele sentimento de mágoa, e se ele reencarnar, de repente sozinho, talvez a atraia como obsessora, que vai persegui-lo, atormentar a sua vida. Então, como ele tem merecimento, continua em busca, continuava a época que foi escrito o livro, né? Em busca de reencarnar junto a esse espírito para poder fazer o bem a ele. Então, nós precisamos, quando pedimos perdão, precisamos mudar de conduta e fazer o bem àquela pessoa a quem nós prejudicamos. É por isso que nós vemos muitos espíritos reencarnados fazendo de tudo para ajudar alguém que o odeia. O próprio Haroldo Dutra, no final dessa fala, ele diz que hoje ele agradece a Deus todos os dias, nas orações pela manhã, agradece pelos parentes difíceis que Deus colocou no seu caminho. Os parentes difíceis, os amigos, os vizinhos não estão ali por acaso. Nós fizemos algo para atraí-los para perto de nós. O que é que nós devemos fazer para mudar essa condição? Para mudar essa condição de ódio, de mágoa? Fazer o bem, ajudar sempre que for possível. Mas a pessoa não merece, me maltrata, faz mal, aproveita a oportunidade. Reconcilia-te enquanto estás a caminho com ele, disse Jesus. Então, junto a esses espíritos, façamos o melhor. Não importa se a pessoa nos trata mal, não gosta de nós. Quantas vezes encontramos pessoas no nosso caminho, às vezes no local de trabalho, às vezes na vizinhança, a pessoa simplesmente não gosta da gente, sem que a gente faça nada, sem que a gente tenha feito nada. Nessa reencarnação, pelo menos. Mais alguma coisa fizemos, está lá, na memória espiritual da pessoa, que lembra inconscientemente que nós não somos flor que se cheia. Então, os espíritos, quando obsediando, eles observam, eles esperam. Quando nós os convidamos nas reuniões mediúnicas de desobsessão, dialogando com eles, falando das dificuldades, para que perdoe e tudo. Mas perdoar como? Ele continua o mesmo. Perdoar para quê? Para ele fazer de novo a mesma coisa? Já, já deve ter ouvido alguma coisa semelhante, né? É necessário que o espírito se modifique. Não é à toa que Divaldo passou por mais de 300 anos sendo obsediado por aquele espírito que já citou em algumas palestras, e conversando com o Chico, preocupado, Chico, esse espírito me persegue há mais de 300 anos. Meu filho, tem um amigo meu que não sai de perto de mim há mais de 2000 anos, desde a época do Cristo, que o persegue. Por mais que ele tenha se renovado, não perdoou. Quem sofre? Era Chico que sofria? Era Divaldo? O espírito que não se sentia vitorioso? Queria perseguir, queria maltratar, queria ofender, queria isso e aquilo. De vez em quando dava uns balanços, jogava contra a parede, maltratava, mas, mas nem sempre
obtinha êxito. Certa feita, Divaldo estava numa casa no Rio de Janeiro, num apartamento no alto do edifício, e ali ele se hospedou nessa casa, nesse apartamento, e faria uma série de conferências, né, naquela semana. Era uma senhora que sempre o recebia. E durante o almoço, eles estavam conversando à mesa e essa senhora fez uma crítica a alguém. Divaldo, tentando aliviar, contornar a situação, dialogou e ela achou que ele estava defendendo a pessoa. Partiu agressivamente, tentando jogá-lo do alto do edifício, a pessoa que recebia Divaldo. E ele, quando percebeu, foi se afastando da janela porque ela queria. E esse espírito incorporou em Chico, foi nesse dia que Chico estava conversando com o Divaldo sobre essa situação, para dizer que foi ele, que naquele momento queria atirar Divaldo lá de cima. Se bobeasse, caía realmente. Então, o melhor é fazermos conforme Jesus recomendou. Perdoar, compreender, ajudar o outro, fazer o melhor que estiver ao nosso alcance. Mesmo que a pessoa não tome conhecimento, se a gente tiver a oportunidade de ajudar, ajuda. Porque aos poucos nós vamos nos libertando desse sentimento. Ao mesmo tempo, tem também a questão do auto-perdão. Nós precisamos, quando compreender que erramos, nos auto-perdoar. Fizemos um mal, prejudicamos muito gravemente a alguém, afetamos a vida de alguém. Então ficamos com aquele sentimento, com aquela angústia, com aquele remorso. Como disseram os Espíritos respondendo a Kardec, onde estão escritas as leis de Deus, eles responderam na consciência. Então, essa subida na montanha, à medida que vamos avançando, nós vamos tendo esclarecimento, conhecimento da verdade, então vamos entendendo sobre essas leis e começamos a compreender que erramos. Quando erramos? Tem pessoas que erram e acham que está tudo certo. Aquilo é normal. Todo mundo faz. Há pouco tempo atrás, aqui em Macaé existia escravidão. Colocava-se no jornal, nos classificados do jornal da cidade, a venda de escravos era normal, natural. Então, quem tinha os escravos colocava aquilo e achava que era natural. Jamais ele pensaria que estava agindo errado. Mas hoje não. Hoje a pessoa tem consciência. Por quê? Porque cresceu, porque subiu um pouco mais da montanha. Cresceu, tem condições, tem discernimento. Por mais que ele sinta o impulso, por mais que ele se sinta ainda fragilizado nesse quesito, nessa tentação, o desejo de voltar para o oásis, né, aquilo que lhe causa prazer, ele resiste e vai seguindo adiante. E aos poucos isso vai sendo limpo da sua memória espiritual, daquilo que ele automatizou no passado. E vai começar a superar, começar a vencer suas imperfeições. Então, quando o espírito, a pessoa tem consciência que errou, prejudicou alguém, primeiro ele pede perdão à pessoa, mas ele precisa também perdoar. Perdoar, seguir adiante. E não repetir mais o erro, porque senão ele vai levar um sofrimento. Aquilo que aconteceu no passado já não tem mais importância hoje. Já ficou uma marca, muitas vezes, ficou a marca para ambos. Mas liberte-se dessa marca. Procure não fazer mais. Seguindo adiante, avançando sempre, quem sabe, Deus não te oferecerá uma oportunidade para fazer o bem, de ajudar aquela pessoa. E isso acontece com frequência. As pessoas que foram prejudicadas, que foram maltratadas, de repente, se veem ajudadas justamente por aquele outro que cometeu aquela falta. Então, o auto-perdão, para libertar-se, aquela história do homem que vai à igreja, confessa com o padre, porque ele quer se libertar. Então, ele precisa de uma referência para poder se auto-perdoar. Não é o padre que o perdoa. O padre faz as recomendações, a organização de praxe, tudo, mas é ele que precisa, quando conversar, e ali, ter a consciência
bom, já fiz a minha parte, vou seguir adiante, vou esquecer. Então, perdoar-se e esquecer. Não ficar carregando aquele tormento na sua vida, que vai prolongar seu sofrimento sem necessidade. Então, conforme já dissemos, muitas vezes, levamos para o mundo espiritual a mágoa, a dor e o sofrimento. E carregamos para outras existências, seja encarnado com desencarnado, seja ambos reencarnados. Divaldo Franco contou a história da sua irmã e o seu pai. A sua irmã detestava o seu pai, odiava. E o pai não sabia por quê. Não tinha razão, nunca tinha feito nada, a filha. Fazia de tudo para viver bem com a filha, e ela, se o pai entrasse na sala, ela saía. Se ela estivesse na cozinha, o pai entrasse, ela saía. E, por fim, passou a ser recíproco. Quando um estava, o outro chegava, o outro saía. E era aquele ódio total, aquele sentimento de mágoa terrível. E Divaldo, então, perguntou aos espíritos qual o motivo, que conversou com a irmã algumas vezes, pedindo para que ela relevasse, que ela mudasse. Não consigo. Eu odeio aquele homem. Eu odeio tanto que, se eu pudesse, eu matava ele de faca. O próprio pai. Se eu pudesse, eu matava ele de faca. E digo mais, a sua presença, quando ele se aproxima, eu sei que ele está chegando. Marca no relógio, daqui a 2 minutos ele vai entrar por aquela porta. 2 minutos cravado, entrou o pai pela porta. Ela sentia a energia. Então, aquele sentimento de ódio foi se arrastando, o pai envelheceu, já envelhecido, adoeceu de morte, estava no leito, e ele pediu para Divaldo tentar levá-la, para ele conversar com ela. Divaldo perguntou aos bons espíritos, aos benfeitores espirituais, por que razão tanto ódio da irmã dele com relação ao pai? E os espíritos contaram a Divaldo a história, que eles viveram uma outra reencarnação. Ele era um homem casado, tinha sua família, sua esposa, e ela tornou-se sua amante. Ele se dizia apaixonado por ela, e ela também apaixonada por ele. Acabou que ela engravidou. E feliz da vida, contou para ele na expectativa, na esperança, de que ele abandonasse a família e fosse viver com ela. Quando ela confessou que estava grávida, ele apanhou uma faca, enfiou a faca na barriga dela e matou. Então, a razão do ódio, que atravessou fronteiras, atravessou barreiras do mundo espiritual, voltou numa outra reencarnação. E Divaldo, então, veio conversar com ela, a pedido do pai. Vamos lá, minha irmã, está no leito de morte, não volta mais para casa. A situação é muito grave, vai desencarnar. E dialogou, ela acabou aceitando, resolveu ir. Quando chegou lá, abraçou o pai, chorou, o pai abraçou, pediu perdão, me perdoa, minha filha. E ela pediu perdão. E ali cessou aqueles anos inteiros de ódio, de mágoa, de sofrimento, com aquele perdão mútuo, principalmente da parte dela com relação a ele. E assim, quantos de nós não vive experiência de estar diante de um quadro assim, de sofrimento, de angústia, desejando se libertar. E, às vezes, por orgulho, levamos adiante, promovendo a dor nossa e do nosso próximo. É necessário fazer todo o esforço possível para nos aprimorarmos, para crescermos, para superarmos as nossas fraquezas e limitações. Amar sempre os ensinamentos dos espíritos benfeitores. Amar incondicionalmente ao nosso semelhante. Buscar compreender que ele erra como nós erramos.
Se eu erro e peço perdão, o outro também pode errar e pedir perdão. Se eu quero o perdão do outro, por que não perdoá-lo também? Essa, conforme os ensinamentos superiores, conforme os ensinamentos do Cristo, é a lei. É a lei que há de prevalecer, a lei do amor. Ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Faz pelo seu semelhante que gostaria que tu fizesse. Ama incondicionalmente. Então, Divaldo Franco diz assim: perdoa os teus perseguidores. Eles já são infelizes em razão do que cultivam no íntimo e do que realmente são. Então, perdoar sempre. Porque aqueles que cometem os erros para conosco, eles já estão sofrendo no seu íntimo a dor, a, a angústia pelo que fez. E se mantém ainda sentimento de ódio, está sofrendo, está se preparando para cair em fiel. Obrigado aos irmãos pela paciência de me ouvir, pela bondade de estar aqui comigo, pela bondade do convite. Que Deus nos abençoe sempre. Muita paz.